história, nós vamos encontrar muitas lições, porque, na verdade, ela envolve muitos personagens. Então, quando a história ela tem muitos personagens, automaticamente ela tem também muitas lições para nos ensinar. E é uma história, assim, fundamental para os dias que nós estamos vivendo. Então, eu peguei um videozinho bem curtinho para você fixar a história na mente e depois eu vou ler o texto para nós refletirmos, tá? Então, por esse vídeo, eu espero que você já tenha o discernimento de que história é. Você já vai medir o seu conhecimento bíblico. Então, preste bem atenção nessa historinha aí, bem legal. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te no Jordão e ficarás purificado. Quem é esse personagem? Naamã, Juliano. Só você para falar, nem ficar quieto, irmão. Esse é o Naamã. Tem isso na Bíblia? Tem. Está escrito na Bíblia essa história. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19, nós encontramos esta história. E essa história retrata de um assunto extremamente fundamental
onde lamentavelmente tem sido distorcido, porque muitos focalizam nessa história o que não é para ser focalizado. O próprio vídeo, ele mostra o milagre, mas na história o mais importante não é o milagre que aconteceu com Naamã. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, ele menciona isso nos evangelhos. Quando ele escreve, Lucas está escrevendo o evangelho, ele faz uma citação de Jesus no capítulo 4, no verso 27, onde ele diz que na época de Naamã havia muitos leprosos em Israel. Olha só, havia muitos leprosos em Israel. Mas o profeta Eliseu não curou nenhum deles. E quem foi purificado naquele período de muitos leprosos, Jesus diz, foi Naamã, o sírio. Então o foco do milagre não é, o foco do texto não é o milagre. O foco do texto não é você levantar um cartão 7 dias. O foco do texto não é você ir em um culto 7 dias, e nem afundar ou tomar banho num rio 7 dias, e nem se lavar no rio nas águas do Rio Jordão 7 dias. Não, nada disso. Quando a gente olha para essa história ela é inesquecível. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Naamã, uma história inesquecível. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis. Hoje eu não projetei o texto. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. Eu não sei o que está acontecendo esses dias, eu acho que Deus está querendo que eu pare de usar esse negócio. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Algumas traduções diz, porém era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Pensou se fosse hoje? Ia dar uma briga de foice. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Já que o senhor insiste, né? E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Olha isso, gente, presta atenção. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meus braços. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E Eliseu lhe responde: vá em paz. Vamos orar? Pai, nós queremos rogar a Ti que essa história fale ao nosso coração, que essa história mude o nosso jeito de crer, que essa história transforme o nosso evangelho, a nossa vida cristã. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos conhecer o contexto dessa história para a gente saber o que estava aqui acontecendo e depois nós, a partir de uma investigação, nós descobrirmos o que tornou essa história inesquecível. Por que essa história ela é inesquecível aqui no contexto? Então, quando você olha para o contexto do texto, você percebe a política na Síria e a política em Israel. Na Síria, nesse momento, era um império que estava em ascensão. Os sírios estavam conquistando territórios e derrotando todos os exércitos que estavam próximos a ele. Na época, quem estava no governo sírio era um homem chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad é o significado de um deus lá do povo sírio. E o significado de Ben-Hadad era o deus da tempestade, o deus tempestuoso. E Ben-Hadad era bem isso mesmo, era um homem tempestuoso, um homem que por pouca coisa ele gostava de cortar cabeça de crente e deixar cabeça de israelita, cabeça de soldados que vinham contra o seu exército na saída ou na entrada da cidade onde eles derrotavam. Então esse era o contexto político desse país chamado Síria.
E quem comandava, para piorar a situação ainda, quem comandava o exército era um homem chamado Naamã. Naamã era o chefe, era o general, era como se ele fosse o general do exército da Síria. E ele é que comandava todas essas lutas e essas conquistas. Quando você olha para o contexto político em Israel, Israel, nesse momento, estava sendo governado por Jorão. Jorão era um rei que tinha a central do seu poder, na verdade, em Samaria, porque o reino já havia sido dividido nesse período. Então, Jorão governava as 10 tribos ao norte e a sede era em Samaria. E o profeta Eliseu estava em Samaria. Ele era o profeta que profetizava naquele reino, no reino do norte, nas 10 tribos. E quando você olha para esse contexto, você percebe que o povo de Israel já havia sido invadido por várias vezes pelos próprios sírios. É só você ler crônicas, é só você entrar, por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 24, você vai perceber a Síria novamente entrando e destruindo com o povo de Israel. O que mais a gente pode tirar daqui? A gente pode perceber que dentro da política existia 2 tipos de diferenciação. Quando você olha, por exemplo, para o Naamã, o Naamã ele era bem quisto pelo rei, pelo Ben-Hadad. Ele era o braço direito. Ben-Hadad amava. O texto que nós lemos diz que ele era amado e respeitado e honrado pelo seu senhor. Então, no aspecto político, existe uma diferença daquele que está fazendo a vontade do rei, aquele que faz a vontade do governador, aquele que faz a vontade do político. Esse é bem quisto pelo político. Em contrapartida, a gente percebe um profeta chamado Eliseu, que ele não era bem quisto pelo rei Jorão. Ele nem era sequer lembrado pelo rei Jorão. Por quê? Porque ele falava tudo o que o rei Jorão não queria ouvir. Ele era o cara que estava ali não para fazer a vontade do rei Jorão, ele estava ali para denunciar os erros do rei Jorão. Então, politicamente, ele era um cara de esquerda, ele não era benquisto. Quem é que quer estar do lado de alguém que está sempre falando contra e mostrando, não, esse não é o caminho? Era essa a situação da política desse momento aqui em Israel. Um benquisto e o outro não. Tanto é que quando o Naamã chega, o rei, o Jorão, até se esqueceu do Eliseu. Ele nem lembrou que tinha profeta em Israel. Esse cara, ele é contra mim, certamente ele vai colocar mais lepra no Naamã para me ferrar. Ele quer arrebentar com tudo. Ele quer acabar comigo. E é essa sensação que nós temos quando nós somos contrariados. É essa sensação que nós temos quando nós batemos de frente com a política, quando nós batemos de frente com o sistema que governa as nossas vidas. Agora, em primeiro lugar, que faz essa história inesquecível, a história de Naamã, é que essa história ela é contraditória, extremamente contraditória. Mas como? Olha, o verso 1, ele já mostra a contrariedade da história, do começo do verso 1 até o fim. Você percebe ali a Bíblia falando de um homem poderoso, de um herói de guerra, de alguém honrado, de alguém que era respeitado, mas tem uma conjunção, para terminar o versículo, uma conjunção adversativa. Quando você vê uma conjunção dessa no texto, você já percebe que há uma contrariedade.
É a mesma coisa daquele homem que chega em casa e diz: olha, mas a comida hoje está uma delícia. Ele diz: olha, a comida está uma delícia. Mas, quando ele colocou o mas, já perdeu todo o sentido do elogio. Mas isso daqui está salgado. Mas isso daqui está faltando sal. O elogio que a mulher recebeu já caiu por terra. Há uma contradição quando nós usamos essa conjunção adversativa. Ele era tudo isso, mas leproso. Irmão, se nós perguntássemos para Naamã, você topa trocar todos os seus títulos? Você topa, Naamã, trocar todas as suas honrarias? Você topa trocar todos os adjetivos que qualifica você como um cidadão honrado? E você topa trocar pela sua cura? E, aliás, trocar na orelha, sem volta, barganhar mesmo, toma lá e dá cá. Qual você acha que seria a resposta desse homem? É interessante que essa história ela é inesquecível, porque ela tem mais perguntas do que respostas. Quando nós lemos esse texto, analisando as perguntas que ele nos proporciona, a gente fica assustado. Certamente Naamã preferiria a cura do que ter tudo aquilo, do que ser tudo aquilo. Irmãos, a contrariedade ela é mostrada até no fato da escravinha e do Naamã. Quem no texto você acha que é mais feliz aqui? Aquela escravinha que estava ali servindo? Ou aquele general de guerra com a farda toda estrelada? Quem você acha que era mais feliz aqui? Você percebe que às vezes nós estamos vivendo situações assim, a gente olha para o outro e só olha para o que o outro tem, e a gente vai se entristecendo. Ah, mas o fulano, ele conseguiu isso, conseguiu aquilo outro. Tá, mas talvez, será que ele tem a paz que você tem? Será que ele pode chegar em casa como você pode chegar? Por isso que essa história, ela é contraditória. E nós podemos perceber essa contrariedade de dois modos. O primeiro modo que a gente percebe essa contrariedade, do que vale ser um general? Por isso que eu estou dizendo que o texto tem mais perguntas. Do que vale ser um general? Do que vale você vestir uma roupa que mais parece uma constelação, que ela é bem parecida com a cela do Beto Carreiro, toda estrelada, toda brilhando? Do que vale? Do que vale isso? Do que vale ocupar a mais alta patente do exército? Do que vale? Do que vale ser respeitado? Se embaixo da minha farda existem feridas que gradativamente elas vão me corroendo e elas vão me comendo vivo, do que vale? Do que vale ser grande e perante o rei, se eu não posso chegar em casa e abraçar e nem ser abraçado pelas pessoas que amo? Porque um leproso, se ele toca em alguém, quem foi tocado também se torna um leproso. Lepra naquela época tinha esse conceito de passar um para o outro. Tanto é que eles construíam cidades, e todos os leprosos eram levados para esse leprosário. Ia chegar um momento na vida de Naamã que ele já não ia mais poder ir para casa. Ele ia ter que ser levado para um outro lado. E ele não foi levado porque ele fazia parte da Síria. Se ele fosse lá de Israel, ele já estava vivendo no leprosário. O asilo de leprosos. E asilo você sabe, né?
são pessoas abandonadas pela família, por aqueles que Ele colocou e que Ele proporcionou vitórias e conquistas. Do que vale, irmãos? Do que vale ser um herói nacional se ele não podia ter a alegria de sair do banho e olhar para o espelho, ver a sua barrigona crescendo, vendo o seu corpo, porque o espelho lhe causava pânico? O que adiantava ele ser um herói nacional se ele não podia deitar na cama com a sua esposa, acariciá-la e ser acariciado por ela? Do que vale? Do que vale ser um herói nacional se esse homem não conseguia derrubar um inimigo que aparentemente parecia inofensivo, frágil perante os exércitos que ele já tinha derrotado? Ele não conseguia derrubar, ele não conseguia vencer aquilo que estava lhe fazendo derreter aos poucos. Do que vale? Sabe o que essa contradição ensina a gente? A contradição, irmãos, nos faz enxergar que sempre existe alguém pior do que a gente. O próprio Jesus disse: havia muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Então, muitos leprosos naquela época não tinham a mesma posição de Naamã. Não tinham as mesmas honrarias de Naamã. Por isso que o texto é contraditório, ele vai e vem, é uma peteca. Quando nós aprendemos a lidar com a contrariedade da vida, você olhar para o outro, melhor, você olhar para você, está difícil para você? Está difícil? Olha para o outro, que está pior do que você. Aí você aprende a lidar com as situações difíceis da vida. Você aprende a respeitar que a vida, ela é contraditória. Você aprende a ver que nas contradições da vida, nós vamos nos tornando mais fortes. Nós vamos nos tornando mais gratos ao nosso Deus. Quantas pessoas que você percebe no jeito de viver, que são extremamente insatisfeitas. Às vezes eu me pego numa insatisfação, aí eu falo: Senhor, me ajuda, porque eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Porque o insatisfeito, ele é amargo. Ele é doente. Ele fica procurando coisas onde não tem. E o pecado, que a lepra tinha esse simbolismo, que era de nos tornar leprosos, que o pecado gera isso na gente, a lepra, ela faz a gente experimentar dessas contradições mesmo. Você quer ver como que na vida a lepra do pecado entrou tanto na gente e aí deixou a gente insatisfeito? Deixa eu pegar alguns exemplos básicos. A mulher nasce de cabelo liso, mas a lepra do pecado dá uma insatisfação nela porque o cabelo dela é liso. Ela corre para fazer o quê? Um permanente. Aí fica cacheado. Aqui nasceu com o cabelo cacheado, ela está insatisfeita. Ela quer que o cabelo fique liso. Ela corre, coloca lá uma prancha a 1000 graus, dependendo do cabelo. A chapa tem que ser bem quente, porque senão não alisa. Pensa, alisar um cabelo desse daqui tem que ser um maçarico. Um maçarico. Aquece no maçarico. Aí a pessoa nasce, a orelha um pouco aberta. Ele vai lá. Meu primo fez uma cirurgia e eu chamava ele de orelha de morcego, porque ficou pontuda assim, ó. Parecia do Spock.
Meu avô, ele chamava de Padre Marcelo, parecia com a orelha do Padre Marcelo. Jacaré, corta isso do Padre Marcelo aí. Senão estou na roça. Então você percebe? Aí você pega no homem, e o homem é insatisfeito. O cara é pobre, ele quer ser rico. Ele quer ser empresário. Ele não tem dom para ser empresário, mas ele quer ser empresário. Aí ele se embola na vida porque ele quer ser o que não é para ser. E o empresário, você percebe que ele quer ser, na verdade, ele quer ter a paz que os seus funcionários têm. Não só a paz que seus funcionários têm, mas ele quer ter a mesma vida no sentido de ir e vir que o pobre tem. Você acha, por exemplo, você pega aí um Neymar da vida. Ele não pode ir onde você vai. Do mesmo jeito que você também não pode ir onde vai. Está percebendo como que a vida ela é contraditória? E esse ping-pong da vida, nós vamos aprendendo que na vida nós temos que procurar os nossos limites, que nós temos que nos adequar dentro das nossas possibilidades, para que a vida não se torne uma vida cansativa, para que a vida não se torne uma vida monótona, para que a vida não se torne uma vida pesada. Se cada um respeitar os seus limites, se cada um estiver na função que é para ele estar, o corpo funciona bem, a igreja funciona bem, a família funciona bem, o trabalho funciona bem, tudo funciona bem. Então nós precisamos, irmãos, de procurar onde é que essa lepra está na nossa vida, para que a gente então consiga procurar a cura e sermos curados dessa lepra. E essa lepra, não adianta você ficar atrás de água de Jordão, não. A água de Jordão não vai sarar você. Não vai, de jeito nenhum. Tanto é que tem um teólogo, na verdade ele já morreu, ele era do século XX. Ele era um ateu, um marxista de primeira categoria do século XX, chamado Jacques Ellul. Eu comprei um livro desse cara para ver, e eu comecei a folhear esse livro, e ele saiu do ateísmo, do marxismo, e ele escreve um livro chamado Políticas de Deus e Políticas de Homem, para trabalhar essa ideia de que as transformações de uma sociedade, ela não vem através de lutas de classe. A transformação de uma sociedade, ela não vem através de políticas públicas. Pense, um marxista, um ex-marxista convertido ao Evangelho, dizendo que as transformações de uma sociedade, a transformação do ser humano, ela só pode vir através do Evangelho de Jesus Cristo. E ele aborda essa história de Naamã, pegando os aspectos políticos. E é por isso que essa história fica interessante, na perspectiva que ele aborda, apontando um monte de questionamentos que nos faz repensar de onde é que nós estamos procurando a solução, a cura dessas lepras que existem dentro de nós. Em segundo lugar, a história é inesquecível porque ela vem para corrigir equívocos. Sim, Naamã, ele era homem de guerra e homem de sangue. É isso que o texto diz? Provavelmente ele fez muitas mães chorarem. Vocês concordam comigo? As mães dos soldados do exército que ele venceu e que ele matou, muitas mães choraram. Então olha só, vamos lá tentar corrigir os equívocos.
Para um pacifista, um homem de bem, é difícil entender a graça de Deus. Claro que é difícil, muito, muito difícil nós compreendermos a graça e a misericórdia de Deus. Porque a gente olha e diz, mas como? Aquele homem que era sanguinário, que é violento, agora se diz nascido de novo, convertido ao Evangelho? Pense, se isso não causa pânico na gente. O maníaco do parque, que arrebentou com milhares, com dezenas de mulheres. De repente, o cara vai lá para a prisão e diz, hoje eu sou convertido ao Evangelho. Eu não sei se é de verdade, porque muitos usam o Evangelho para se esconder, mas as práticas vão denunciando. Mesma coisa, você pega um Paulo, que matava crente, o cara queria ver a cabeça rolando, e daqui a pouco ele chega e diz, eu me converti. Aí Deus tem que se apresentar ao Ananias, dá mais trabalho de convencer o Ananias a ir lá conversar com o Paulo, receber o Paulo, levar o Paulo no meio dos discípulos. Porque não pode, mas Saulo, aquele que nos perseguia, como que pode isso? O senhor está querendo que eu ore por ele? Está ficando doido, Senhor? Então aqui a gente já vai começando a corrigir os equívocos. Na concepção de muitos, até na nossa, a lepra não seria o julgamento mais eficaz que Deus poderia dispensar a um homem de tamanha violência como Naamã? Nós iríamos vibrar, merecida, Naamã, você merecia isso, agora eu quero ver você morrer se derretendo. Percebe? Então, os equívocos são dois que vêm para nós corrigirmos. A primeira é em forma de pergunta, a segunda também. Você acha que Deus usa só crente? Deus só usa crente. Deus só abençoa crente. É isso? Se você pensava assim, lamentavelmente, eu quero lhe dizer, você está equivocado. Você percebeu no verso 1? O que é que o texto diz? E o Senhor, por meio de Naamã, dera vitória à Síria. O último versículo diz o tipo de culto que Naamã frequentava. Ele ia na casa dos deuses. E quem é que estava dando vitória para ele? E para o exército? Quem, irmãos? O Senhor. Então aqui a gente já começa a corrigir os equívocos. Deus não usa só crente. Por que Deus não usa só crente? Porque Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Você está bravo com Deus? Pega Ele de pancada, chama Ele. Vai para o braço com Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Agora você entende o que é que Jesus estava querendo dizer no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 45? Porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Tem certas músicas que exaltam muito mais a Deus, músicas de gente que não professa fé, mas exaltam muito mais a Deus do que certos louvores de crente que coloca Deus para baixo, coloca Deus fora do centro. Agora você vem me dizer que foi o diabo que deu isso? Ah, me poupe, né? Então, o religioso hoje vai ficar bravo. Mas é para ficar bravo mesmo. Porque o texto vem para corrigir todas essas contrariedades da vida.
Naamã não era judeu, Deus estava usando. Deus não era o Deus de Israel. Se é o Deus de Israel, Deus tinha que usar gente de Israel. Agora você vai usar, Deus, Naamã, que é sírio, para acabar com a gente? Deus usando uma nação ímpia. E quando você vai lá para o verso 24, você lê o profeta, o Abacuque. O Abacuque diz, porque o justo sofre, e faz uma comparação dizendo, mas Senhor, eles são mais injustos do que nós, o Senhor está usando eles para nos corrigir? Sim. Deus é Deus. O segundo equívoco que nós devemos corrigir, você acha que o evangelho é só para pobre? E muita gente que acha isso. Ou, uma outra parte acha assim, eu vou para o evangelho porque eu vou ficar rico. Quebra no talo. Que dependendo de onde você for, você vai ficar mais pobre ainda. Né? O cara vai arrancar até a última moeda. Dependendo de onde você estiver, se você entrou com 10, você vai sair devendo 50. Essa é a história. Então, você percebe aqui que o evangelho não é coisa só para gente pobre, o evangelho não é coisa só para gente burra, o evangelho não é só coisa para gente fraca, o evangelho não é coisa só de gente analfabeta, pelo contrário, o evangelho vem para libertar o homem do analfabetismo. Se você pega a história dos avivamentos do século XIX, você vê que todas as universidades, as melhores universidades do mundo, elas foram levantadas por crentes ortodoxos, e a maior parte por filhos de mineiros que se converteram ao evangelho na Inglaterra. Oxford, Harvard, Princeton, todas essas universidades foram criadas pelos crentes ortodoxos. Eles se converteram e a maior parte eram analfabetos. Eles queriam conhecer a Bíblia. Sabe o que eles fizeram? Se dedicaram ao estudo. E para eles conseguirem ter um estudo bom, eles criaram estas universidades. Aí você vem agora me dizer assim, não, o evangelho é para gente que não sabe ler. É para gente que não sabe ler aprender a ler. O evangelho vem para libertar a gente. Ele não vem para te colocar numa algema. Não, ele não vem para isso. O evangelho é coisa para gente pobre, para gente rica. O evangelho é coisa para gente preta, branca, criança, velho. Evangelho é para gente doente, é para gente como eu e como você. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Evangelho é para gente perdida. Então tira essa coisa da mente de que o evangelho é coisa de pobre, é coisa de preto, é coisa de gente que não sabe ler. Pelo contrário. E assim, nós vamos tirando e corrigindo todos esses equívocos, irmãos, de que Deus está preso dentro do nosso clã, dentro do nosso povinho. Deus só vai usar gente que a gente tenha, que não. Por que na história bíblica você vê, ora, Deus usando uma mula para falar? Você vê a mula de Balaão falando, pensa numa mula falando. Deve ser espantoso. Outra hora Deus vai usar um peixe para engolir um homem. Outra hora Deus vai usar um peixe para cuspir moeda. Olha o caixa eletrônico aí, que era muito mais moderno do que hoje. Hoje só cospe papel. Na época de Jesus cuspia até moeda. Deus tem o controle da criação.
Sabe aquele seu inimigo que você odeia, que você quer estrangular, porque ele te causa muito mal? Vou falar uma coisa boa para você: Deus ama ele do jeito que ama você. Por isso que é difícil. E a gente fica equivocado, querendo que na balança de Deus, não é? Os nossos interesses, a nossa vontade predomine. E nisso daí a gente tem que descansar. Porque ninguém morre na véspera. Na véspera morre só peru. Só, mais nada. Nós que estamos nas mãos do Senhor temos um dia. Pode ser amanhã, pode ser até agora, mas eu sei que breve vem. E é um caminho que nós vamos sem querer. Se você sabe que a bichinha está ali te esperando, o que você faz? Você vira, mas não tem jeito, você vai de encontro com ela. Quando eu estou dizendo bichinha, é morte, viu? Não é outra coisa não. Que hoje nós estamos vivendo um contexto tão difícil que, dependendo do que você fala. Então, em terceiro lugar, a gente percebe que a história ela é inesquecível, porque ela é transformadora. Ela é inesquecível, porque ela é transformadora. Ela é inesquecível não só porque ela é contraditória. Ela é inesquecível não só porque ela corrige equívocos, mas ela é inesquecível porque ela é transformadora. Ela vem para transformar uma história. Ela vem para mostrar que fora de Deus não há solução de problemas. Fora de Deus não há transformações de situações. Por isso que ela é inesquecível. Porque ela está nos demonstrando que os políticos até tentaram resolver o problema da saúde de Naamã. Um rei manda uma carta para outro rei. Olha aí a política. Vamos tentar resolver o problema aqui. O meu queridinho está passando mal, então eu vou mandar uma carta para o rei. Por quê? Na concepção do rei da Síria, quem tem poder numa nação é o rei. E eu fico triste que na cabeça de muitos crentes, eles acham que a solução do nosso país, a solução do caos está nas mãos dos políticos. E não está. Não está. Se você estiver esperando que os seus problemas financeiros, que o seu problema de saúde venha a solução da política, olha, não existe política pública capaz de transformar aquilo que só Deus pode fazer. Já pensou esses políticos aqui criando uma política de saúde para curar a lepra? Onde? Para curar o câncer. O problema é que a política quer nos enganar e tratar das coisas externas. Mas sabe onde é que está a pior de todas as lepras? Sabe onde é que está o pior de todos os cânceres? Está na alma. É o pecado. E sabe quem é que tem a cura para isso? Só o Evangelho de Jesus Cristo. Só, mais nada. É isso que essa história está nos mostrando. Só Deus tem capacidade para transformar a nossa história. E aí, a transformação ela vai acontecer por dois fatores. O primeiro, isso é fantástico. Deus vai usar agentes anônimos. Ele começa o processo de cura na vida de Naamã do grande
do cara, do intocável. Olha como ele começa o processo de cura, usando quem? Usando a escravinha. Essa escravinha, ela tinha todos os motivos do mundo para não compartilhar o Deus de Israel com aquele homem. Essa escravinha, ela tem em suas mãos a oportunidade de se vingar e dizer: seu desgraçado, agora que você está leproso, eu vou te ver derreter, feder nessa cama, porque olha o que você fez com os meus pais, olha o que você fez comigo. E o texto é tão enfático que é uma escravinha sem identidade, uma escravinha sem lenço e sem documento, esquecida na história. E Deus começa usando esta menina, que abre mão da vingança para compartilhar a cura. Deus estabelece a cura pelo profeta. Um profeta que também era esquecido pelo rei. Um profeta que nem sai de sua casa para receber o premier da Síria. Eu fico às vezes pensando, o Naamã cheio de estrela dizendo: eu vou chegar na casa do profeta e ele vai fazer uma comida deliciosa, vai me chamar porque, aliás, eu sou o general. E Naamã chega com essa esperança, e você vê um profeta desqualificando a história de um homem, dizendo: eu vou levar esse cara para dentro da minha casa, isso é um desgraçado, como diz a Dani, isso é um lazarento, está todo leproso, vou encher a minha casa de lepra, eu vou nada, deixa esse cara para fora aí, ele precisa aprender que a vida não é assim. Ele nem sai, ele diz: o cara é muito, eu vou tratar ele com pouco. Vai lá, auxiliar geral, Geazi. Vai lá, porque se tiver que pegar lepra, pega o C, miserável. Vai lá. E ele manda o seu serviçal. Pombo correio. Vai lá, pombo correio. Fala para ele que é para ele fazer isso. Percebe? Mas a cura não se concretiza aí ainda, porque Deus continua usando os agentes anônimos da história. Usa primeiro a escravinha, depois a palavra do profeta, e vai usar, por último, os soldados que não eram crentes, os soldados que não tinham estrelas, os soldados que nem conhecido pelo rei da Síria era. Os soldados que, a partir do senso comum, não de argumentos filosóficos, não de argumentos teológicos, nem de argumentos históricos, mas de argumentos do senso comum. Mas, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, o senhor não iria fazer? Vocês percebem como nós temos dificuldade de acreditar no simples? Vai lá. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, se não te fizer bem mergulhar naquele rio, mal também não vai fazer. Vai lá, rapaz. Vai lá. Tem cabimento dessas coisas? Essa história, ela é inesquecível. Outro agente que Deus usa não foi só os anônimos, mas a obediência é coisa simples. Agora você percebe por que as igrejas que falam da coisa simples, que é você ir para Cristo,
Você confiar no que Cristo fez. Não é bem legal? Porque nós sempre estamos querendo fazer por merecer. Nós sempre queremos algo. E aí você percebe a desconstrução aqui, de uma ideia, de uma mentalidade, porque o Naamã vem, e ele vem com a crença arraigada em sua cabeça, porque ele viu os magos de sua terra curar algumas pessoas lá doentes, certamente ele viu, porque ele vem já com algo na cabeça, é uma expectativa no coração. Na hora que ele chega, ele diz: eu esperava que ele fosse sair e fazer como aqueles pastores fazem. Sabe aqueles pastores que colocam a mão na cabeça e fica rodando? Pastor mago. Pensava que ele fosse fazer isso. O cara já veio com uma expectativa distorcida do evangelho. Agora esse louco aí desse profeta, nem sai aqui. Poxa, ele não sabe quem eu sou, será? E vem quebrar toda essa minha expectativa religiosa, de manipulação do sagrado. Porque lá na minha terra os magos manipulam. Aqui eu pensava também que o Deus de Israel fosse um Deus que fosse manipulado. O cara nem passou um óleo na minha cabeça, não fez nem o sinal da cruz com o óleo. Porque está escrito, se alguém estiver doente, chama o presbítero, unja com óleo, e a oração vai curar. Aí vem o profeta e quebra toda essa expectativa. Diz: não, Deus é muito mais do que isso. Não, você não conhece Deus ainda. Deus estava te usando, cara, até agora, mas você não conhece Ele ainda. Você vai conhecer hoje. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, Deus está chamando a gente só para obedecer o simples. Só o simples, mais nada. Está chamando você para ficar fazendo nada mais do que obedecer o simples. Obedecer as coisas simples de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, eu quero concluir a ideia. Eu fico feliz porque essa história ela termina com impressionantes fatos. E os fatos são tão impressionantes que você percebe assim logo de cara. Quando esse homem é curado da lepra, ele volta para a casa do Eliseu, o que acontece? O Eliseu sai para receber. Então você obedeceu? Coisa boa, né, Naamã? Ele tenta comprar, ele tenta pagar, ele tenta fazer por onde, mas o profeta diz: não, quem te curou foi Deus. Tenha essa consciência, quem fez isso na sua vida foi Deus. Eu não tenho preço. É Deus. A gente percebe nesse fato a conversão de Naamã, quando ele pega e pede essas mulas de terra, ele está dizendo: lá em Israel, lá na Síria, não tem Deus, na terra da Síria não tem Deus como na terra de Israel. Por isso eu vou construir um altar em cima da terra de Israel, para dizer que há Deus só em Israel. O cara se converteu ao Evangelho. Agora, para quebrar o religioso, vocês perceberam que ele disse assim: meu Senhor, o verso de número 18, né? Eu vou continuar servindo o meu rei Ben-Hadad. Já que o senhor não quer receber presente, o senhor me deixa levar essa terra? Deixa. Mas, tem uma coisa, eu vou continuar servindo o meu Senhor,
E ele vai na casa de Rimom prestar culto. E eu tenho que ir, porque ele deita no meu braço. O senhor me perdoa disso? Não era por Eliseu soltar-lhe a tamanca? Daqui para frente, agora, você vai arrebentar com todos os deuses lá do seu Senhor. Daqui para frente, agora, você não pisa mais os pés. Discipulado. Discipulado de crente. Você não pisa mais os pés. Irmão, ele pede perdão, porque ele estava no serviço, no ofício. Isso para mostrar para a gente que a pior idolatria é a que está fora. Não é a que está dentro, não a que está fora. Ele ia se ajoelhar, mas por fora, por dentro, era o Deus de Israel. Isso não significa que a pessoa vai para o Evangelho e ela continua da mesma jeito. Não, nós temos que mudar, mas o Eliseu respeitou os limites. O Deus que curou é o Deus que vai fazer a pessoa ganhar a consciência de que aquele tipo de vida não é a vida que Deus preparou para ela. Percebe? O texto é isso. E por isso que essa história termina dizendo, Eliseu dizendo, vai em paz. O Evangelho de Jesus é esse. Perturba, 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 e depois diz, vai em paz. Eu vou terminar com os irmãos do louvor cantando, mas eu gostaria que você fosse em paz. Conhecendo o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus da paz. Se você entrou aqui cheio de expectativas, que alguém ia usar aqui de magia, quero lhe dizer que aqui não tem magia, aqui tem Deus. Quer levar alguma coisa para sua casa? Leve a paz. Leve o Evangelho. Usa as Sagradas Escrituras para lhe tirar das prisões. Esse é o meu desejo. Que Deus nos ajude a triunfar. E que possamos derrubar todas as lepras existenciais. Pai, Tu sabes onde cada um de nós precisamos da cura. E o que nós pedimos nessa noite, cura-nos, Senhor. Cura de nossa religiosidade. Ajuda-nos a corrigir os equívocos de nossa religiosidade. Ajuda-nos a transformar-nos na imagem de Jesus, não na religiosidade. Pai, derrama sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite a consciência de que só há Deus, de que só há salvação, de que só há revelação no Seu Filho Jesus. Leve-nos para os nossos lares, nos dando a paz. Em nome do Seu Filho nós oramos.